meu povo lindo, essa é a nossa última aula gravada, né? É a nossa última aula assim, nessa distância em que vocês não vão poder interagir rapidamente ao vivo comigo. A partir de segunda-feira, vocês receberão aulas online. Então, se preparem para acordar cedinho a partir das 8 horas da manhã, seguindo o calendário normal de aulas. Combinado? E nossa primeira aula vai ser na segunda mesmo, né, de português. Vamos embora, vamos estudar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sílaba tônica. É um conteúdo também que vocês já estudaram em outros períodos, não é assim? Pois é, sílaba tônica. A palavra ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. A nossa língua portuguesa ela possui várias regras e normas, né? Assim, ser entendida em todo o território nacional, já que o nosso território ele tem dimensões continentais e ocorre muita variação linguística, né, no nosso Brasil. Cada idioma ele tem as suas regras de acentuação. Ela não é tão fácil e nem tão simples, mas nós precisamos aprendê-la e nós vamos conseguir fazer isso com muita facilidade através do uso, né? Quanto mais a gente escrever, mais fácil será assimilarmos essas regras. Algumas regras elas aparecem de maneira muito simples e é isso que a gente vai tentar fazer nessa aula, tá certo? Vamos no passo a passo, bem devagarzinho, para que todo mundo consiga assimilar essas regras. A sílaba tônica, como vocês sabem, ela aparece em posições diferentes nas palavras. É essa posição que vai definir a sua classificação. Lembrando que a sílaba tônica, para aqueles que não estão lembrados, é aquela sílaba que nós pronunciamos com mais intensidade. Mas para que serve a acentuação gráfica? Em inglês não existe essa acentuação gráfica. E aí? Isso torna o inglês mais fácil ou mais difícil? Pois é, cada língua tem a sua complexidade, né? E a gente precisa conhecer a acentuação gráfica para que a gente possa fazer a pronúncia correta das palavras. Esses sinais é que vão indicar como é que se pronuncia essas palavras de maneira correta. Afinal de contas, nós estamos o tempo inteiro falando, o tempo inteiro nos expressando. Algumas vezes precisamos solicitar alguma coisa de maneira mais formal e na nossa língua, apesar de haver tantas variações, tantos dialetos, tantas gírias, a gente precisa conhecer a norma culta, porque em alguns ambientes é necessário que a gente se expresse de maneira bem correta, sem o uso de gírias, né? Por exemplo, quando você vai fazer um discurso, quando você vai conversar com o prefeito, quando você vai elaborar uma carta, quando você vai redigir uma redação. Então, por isso é importante que a gente conheça essas regrinhas. Vamos lá. Falei em acentuação gráfica, que é ela que vai dar a entonação da palavra. Nós temos alguns tipos de acento e nós vamos ver bem devagarzinho cada um deles. Nada disso é novidade para vocês que chegaram ao sexto ano e que já escrevem bem direitinho as palavras, não é verdade? Então vamos tirar de letra. Mas se por acaso alguém tiver alguma dificuldade, é só anotar, envia para mim no comentário do YouTube ou na plataforma e a gente tira as dúvidas. Ou vocês podem aguardar para na segunda-feira nós vamos nos reunir, a turma toda. Eu queria muito que todos estivessem lá, tá certo? Toda a nossa turma B, sala lotada, para que a gente possa tirar essas dúvidas, para que a gente possa compartilhar os conhecimentos. Porque nesse momento só eu estou passando, mas eu não estou recebendo e eu aprendo demais com vocês também. Vamos aí, é o primeiro acento que nós temos. Vou colocar minha ponteira aqui agora, a laser. O primeiro acento que nós temos é o acento agudo. É esse tracinho que está aqui entre parênteses. Ele indica que a vogal tônica possui um timbre aberto. Veja, sofá, chulé, café. Adoro café. Então, aqui estão exemplos de palavras que têm o acento agudo.
Até aí, acredito que está tudo bem, tá? Então, vamos ao próximo slide. Enquanto o acento agudo tem um som mais aberto, nós temos agora aqui o acento circunflexo, que parece um chapéuzinho, um telhadinho, que indica que a vogal tônica possui um som fechado. Colônia, ônibus, você. Veja que é diferente de dizer você, o E aberto. Nós temos agora fechado o E e não o E. Ao invés do O aberto, nós temos O. Deu para entender? Pronto, tudo bem até aí. O restante é prática de escrever e de ler, e a gente vai assimilando e conhecendo as diferentes formas de acentuar uma palavra. Por último, nós temos o acento grave, que é esse acento aqui. Parece o acento agudo, só que é o contrário. Esse acento grave, ele indica um fenômeno de crase. Alguns chamam o acento de crase, mas o nome dele é acento grave. Sobre esse conteúdo, nós iremos estudar lá no finalzinho do ano, se Deus quiser. A crase, o uso, como é que ela acontece, como é que acontece essa fusão do artigo a com a preposição a, tá certo? E a gente vai ver bem direitinho. Enquanto isso, vocês não serão cobrados por, de repente, desconhecerem as regras, porque o conteúdo de acento grave é um conteúdo bem extenso, com muitas regras e também algumas exceções, mas não é nada que a gente precise se preocupar. Para nós falarmos de sílaba tônica, nós precisamos saber dividir as sílabas. E nós já fizemos isso essas 2 ou 3 últimas aulas, quando a gente estudou ditongo, tritongo e hiato. O que mais fizemos foi separação de sílabas. E agora, falando em sílaba tônica, eu vou precisar mais uma vez analisar essas sílabas e estar sempre separando. Para lembrarmos, palavras monossílabas são aquelas palavras que possuem apenas uma sílaba, mono, um. Temos as palavras dissílabas, que têm apenas 2 sílabas. Temos as palavras trissílabas, com 3 sílabas. E, por fim, as palavras polissílabas, que são aquelas que têm 4 ou mais sílabas. Exemplo de palavra monossílaba, a palavra pé. Exemplo de palavra de sílaba, a palavra café. Exemplo de palavra trissílaba, a palavra biscoito. Certo. Exemplo de palavra polissílaba, computador. Ok. Isso aí eu tenho certeza que vocês sabem, que não é nenhuma surpresa e que a gente pode fazer tudo isso com facilidade. Então, vamos seguir. Vamos mais uma vez fazer separação silábica para a gente encontrar a sílaba tônica. Para encontrar a sílaba tônica, o primeiro passo é separar essas sílabas. Depois eu vou ver qual é a sílaba que eu pronuncio com mais intensidade. Se por acaso a sílaba estiver acentuada, já fica fácil, você já sabe que ela é a sílaba tônica. Quando isso não acontece, nós devemos prestar muita atenção à maneira como nós pronunciamos. Vamos lá? Vou marcar aqui com minha canetinha, vou usar vermelho. Palavras oxítonas, é a nossa primeira, que nós vamos ver aqui, ó. Oxítonas, é quando a sílaba tônica é a última. Eu tenho que contar essas sílabas sempre do final da palavra, certo? Sempre do final que eu começo. Então, aqui eu tenho a palavra café. Última sílaba, aqui penúltima sílaba. Como a palavra café vem acentuada, então já está muito fácil. Eu já sei que essa aqui é a sílaba tônica, café. Se fé é a última sílaba, é a sílaba tônica, eu digo que essa palavra é classificada como palavra oxítona. Vamos agora aqui a palavra coração, separando coração. O tio não é um acento, certo? Mas ele é uma ocorrência.
Se numa mesma palavra a gente tiver um acento agudo, grave ou circunflexo e útil, a sílaba tônica vai ser a que tem acento, que pode ser útil, o circunflexo ou grave, certo? Como aqui nós não temos nenhum outro, então a gente vai considerar que o são é a sílaba forte. Coração. Então, é a última sílaba, portanto, palavra oxítona. Temos aqui a palavra caju, vamos separar. Caju. Veja que o ju é a sílaba mais forte. Se é a última sílaba, nós temos então uma palavra oxítona. Tenham calma, vocês vão entender. Isso é só o começo, tá? Vamos fazer bastante exercício e vai ficar tudo bem fácil. O importante é que você pronuncie. Esteja atento à acentuação gráfica. Se não houver acento, vamos lá para a pronúncia, combinado? Aí nós temos então as palavras paroxítonas. Eu vou seguir a mesma regra. Primeira coisa, separo as sílabas e vou contar. Última sílaba forte se chama oxítona. Penúltima sílaba eu vou chamar de paroxítona. Vamos separar aqui, exemplo, a palavra cadeira. Abri minha boca 3 vezes. Cadeira. Veja que a sílaba forte, ela está aqui no meio. Ela não é a última sílaba, ela é a penúltima. Portanto, ela é uma palavra paroxítona. Essas duas últimas palavras aqui estão fáceis, porque elas já vieram acentuadas. Vamos aí separar a sílaba régua, 2 sílabas. Eu já sei que a sílaba mais forte é essa aqui, então eu vou contar lá do final. Última, penúltima. Se é penúltima, paroxítona. Próxima palavra é a palavra táxi. Táxi. Abri minha boca 2 vezes, vamos separar as palavras. Última sílaba, penúltima. Essa aqui também tá fácil, que ela já veio acentuada. Se é a penúltima sílaba, essa palavra ela é classificada como palavra paroxítona. Vamos então à palavra proparoxítona. A palavra proparoxítona é aquela que tem a antepenúltima sílaba mais forte. E ela tem uma regra super fácil, sabe qual é? Toda palavra proparoxítona é acentuada. Certinho? Todas. Essa é regra. Não tem exceção. Toda proparoxítona é acentuada. Vamos ver. Primeira coisa, separar as sílabas. A palavra é ônibus. Ônibus. Vejam como nós temos acento aqui, fica fácil o reconhecimento, né? Da sílaba tônica. Vamos lá. Última, penúltima, antepenúltima. Se é antepenúltima, proparoxítona. A palavra agora é lâmpada. Lâmpada. 3 sílabas. Separou. Lâmpada. Como aqui já vem acentuado, eu já sei que é essa. Última, penúltima, antepenúltima. Então, proparoxítona. Próxima palavra, matemática. 5 sílabas. Matemática. Última, penúltima, antepenúltima. Ela já veio acentuada. Muito fácil de saber a palavra proparoxítona, porque a regra diz que toda palavra proparoxítona ela é acentuada. Até aí tá tudo bem, gente? Me digam, tá? Eu não consigo ouvir agora, mas se vocês mandarem uma mensagenzinha para mim lá no YouTube, fica mais fácil eu saber onde é que vocês não estão entendendo para que eu possa repetir, tá bom? Vou colocar minha ponteirinha laser de novo para ficar fácil de vocês acompanharem. A gente viu que existe a sílaba tônica. A sílaba tônica é aquela que é pronunciada com mais intensidade na palavra. Mas, professoras, e as outras sílabas que estão na palavra, que não é a tônica? Como é que chama? As outras sílabas a gente chama de sílabas átonas. Então, existe a sílaba tônica e a sílaba átona. A tônica, vejam o que diz aqui, é aquela que é pronunciada com mais intensidade, com mais força.
a sílaba átona, aquela que é pronunciada com baixa intensidade, menos força. Vejam aqui a palavra lata, lata. Percebam que o lá é a sílaba tônica, é a sílaba que a gente pronuncia com mais força. Então, lá é a sílaba tônica e esse tá aqui é a sílaba átona. A próxima palavra é bola, bola. Percebo que o bo é a sílaba tônica porque a gente coloca mais força nessa sílaba. O lá, a gente vai dizer que é a sílaba átona. Deu para entender, gente? Se não der, volta um pouquinho. A gente ainda tem tempo para aprofundar nesse conteúdo, tá certo? Com o exercício, com a prática, a gente vai assimilar esses conceitos. O acento tônico. Nós iremos falar um pouquinho sobre cada um dos acentos agora. Esse é o acento da fala. Ele é que marca a intensidade da voz na pronúncia de uma vogal numa sílaba. Quando esse acento aparece, fica muito mais perceptível, muito mais fácil identificarmos qual é a sílaba mais forte. Se ela é a última, se ela é a penúltima ou se ela é a antepenúltima. Se ela for a última, será chamada de oxítona. Se ela for a penúltima, paroxítona. E se for a antepenúltima, proparoxítona. Existem regras para cada uma delas e nós veremos com detalhes. Mas, por enquanto, vamos tentar construir esse conceito aí, tá certo? Fortalecer esse conceito para que a gente possa aprofundar. Mas é conteúdo nosso ainda das próximas aulas aí, essas regras. É só para você ficar sabendo o que nós temos pela frente, combinado? Como nós falamos anteriormente, o acento gráfico ele é usado para indicar a sílaba tônica de algumas palavras e, evidentemente, é usado apenas na linguagem escrita, né? Vamos aqui. Nós temos três tipos de acento gráfico. Nós temos o agudo, que indica a vogal aberta, como a vogal céu, céu. Vê que o E está bem aberto. Nós temos também o acento grave, que é o contrário do agudo, né? Esse acento grave, ele acontece da fusão de uma preposição mais de um artigo. É um conteúdo, é o assunto que nós chamamos de crase, acento grave indicador de crase, que vai ser conteúdo do quarto bimestre de vocês. A gente vai estudar com muitos detalhes isso aí. E temos o acento circunflexo, que é aquele chapeuzinho que marca então a sílaba e a vogal fechada, ok? Seguindo. Vamos entender um pouquinho a importância da acentuação. Existe uma coisa chamada ortoepia ou ortoépia e prosódia. A ortoépia trata dessa correta articulação e pronúncia das palavras. Dependendo da região, do país, ou até mesmo dentro da nossa cidade, se nós estamos afastados do centro, se nós moramos na zona urbana ou na zona rural, ocorrem diferentes pronúncias das palavras. Vejam algumas delas. Então, essa pronúncia, essa articulação correta, a gente vai chamar de ortoépia. Veja, alejar. Pronuncia assim, mas a escrita deveria ser aleijar. Veja, roubar e não roubar. Então, às vezes, a gente pronuncia a palavra de maneira diferente. Deu para entender o que é ortoépia? É pronunciar diferente da maneira como se escreve. Olha aqui, advogado ou advogado, né? Você nunca ouviu falar nisso aqui em problema? Mas tem. Ou problema também. Olha aqui, vrido ao invés de vidro. Comer ao invés de comer. Preda. Ah, tem uma preda ali. Jogaram uma preda no vidro do carro. Olha aqui, problema. Problema meu. Problema seu. Ó a tauba. Verve. Quem aí nunca ouviu falar nesse verve? Dificuldade. Blíbia. É bíblia, né? É o contrário. Carça, ao invés de calça.
Veja que aqui nós temos a correção. Então, pro, ortoépia é essa pronúncia, essa articulação, essa pronúncia equivocada que se faz aí de algumas palavras. Por isso é importante a gente conhecer a acentuação gráfica, para que a gente não caia nesses problemas aqui, ó, da gente falar assim. Porque se a gente fala desse jeito, o que vai acontecer? Provavelmente nós iremos escrever da mesma forma. Por isso é importante a gente conhecer a acentuação gráfica, que ela vai dar pistas para a gente de como pronunciar corretamente as palavras. A prosódia, ela trata dessa correta acentuação das palavras, e é importante que a gente acentue as palavras. Às vezes, uma mesma palavra, e se a gente não coloca acento, ela acaba tendo uma sílaba tônica diferente e a pronúncia soa diferente e vai ter um significado também diferente. Na fala, eu consigo consertar, eu digo, não, eu me equivoquei, não era bem isso que eu queria dizer, mas na escrita, eu preciso ter muita precisão naquilo que eu estou escrevendo para não cair em erro. Veja aqui a primeira palavra, sábia. Veja, sábia é alguém que sabe muito, certo? O acento foi colocado na penúltima sílaba. Temos aqui a mesma grafia, mas o acento mudou de posição e virou sabiá. Só por causa de um acento, já não estou falando mais de uma pessoa que sabe muita coisa. Eu estou falando agora de um pássaro. E agora eu tenho a mesma palavra, a mesma ortografia, sem nenhum acento. E ficou sabia, do verbo saber, no pretérito. Então percebam aí o quanto é importante que a gente aprenda, que a gente entenda o uso da acentuação gráfica. Você vai conseguir aprender mais fácil se você ler. Quanto mais você lê, mais você vai adquirir esse conhecimento. Você pode ler o que você quiser. Se você gostar de gibi, leia gibi. Se você gostar de revista de esportes, leia revista de esporte. Leia até revista de fofoca, se você quiser. Mas leia. É importante que você leia. Aqui no Shopping Difusora tem uma livraria chamada Imperatriz. E eu gosto muito de ir lá com meu filho. E lá tem um espaço, tem sofá, tem banquinho, tem cadeira, tem mesa. A gente pode pegar o livro que quiser, a gente pode abrir, a gente pode ler. Claro que o melhor é abrir e comprar, né? Mas às vezes a gente quer dar uma folheada, quer ver se é interessante e lá eles permitem. Gente, lá tem livro para todos os gostos de todos os gêneros. Vale a pena, depois dessa pandemia, você dar um pulinho lá nessa livraria. Isso vai te enriquecer muito intelectualmente. Vamos aqui, eu separei algumas palavras que estão com a tonicidade correta e outras que estão com desvio de prosódia, desvio da acentuação correta. O correto é falar rubrica e não rúbrica. O correto é falar filantropo e não filântropo. O correto é falar avaro e não ávaro. O correto é falar ibero e não íbero. É correto falar Nobel e não Nobel. O certo é falar ruim e não ruim. O correto é falar recorde e não recorde. Fica atento e vamos melhorar aí a nossa oralidade. Temos aqui mais um quadro sobre acentuação gráfica e está bem explicadinho, repetindo mais uma vez para que você possa entender. Nós temos aqui três palavras. Jacarandá, olha aqui. Temos a palavra automóvel e temos a palavra pirâmide. Todas essas três palavras, elas são acentuadas. Se elas são acentuadas, me ajuda bastante em localizar a sílaba tônica. Veja que a primeira palavra acentuada aqui, jacarandá. A sílaba acentuada eu já vou saber que é a mais forte. A próxima palavra é automóvel. Vê o mó aqui, já está acentuado. E a última é pirâmide, também acentuada. E eu expliquei para vocês
que quando a última sílaba da palavra é a sílaba tônica, nós temos aí a ocorrência de palavra oxítona. A última sílaba é a mais forte. Nesse caso da palavra automóvel, vamos contar última, penúltima. Se é a penúltima, ela é chamada de paroxítona. A última palavra é pirâmide. Vamos contar as sílabas. Última, penúltima, antepenúltima. Se é a antepenúltima, essa palavra é chamada de proparoxítona. Deu para entender? Vamos seguindo. Estou indo bem devagarzinho. Se eu estiver rápido, volta um pouquinho aí, me pergunta, manda mensagem, tá certo? Mais uma vez um slide falando a questão da prosódia, do acento no lugar errado, como isso pode comprometer o entendimento daquilo que você está querendo transmitir por escrito. Nós precisamos ter muito cuidado com a sílaba tônica, principalmente se ela for acentuada. Então, presta atenção. Nós temos aqui a palavra tônico. Uma coisa é tônico, a outra coisa é tônico. Tônico é o nome de alguém. Veja aqui, o acento está aqui no tá. Secretária. Secretária é alguém que trabalha em determinada função no escritório, na escola, seja lá onde for. Sem o acento virou secretaria. Vê que houve uma mudança na sílaba tônica. E aqui, fábrica. O acento está no fá. A sílaba forte é antepenúltima. Agora veja que sem o acento há um deslocamento da sílaba tônica e ficou fabrica. Então, dependendo da posição dessa sílaba tônica, nós vamos ter palavras oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, ok? Vamos seguir. Importante. Vamos contar sempre da última sílaba, certo? Começando da última, para a gente identificar onde está a sílaba tônica. Nós temos a palavra fábrica. Fábrica. Eu vou separar as sílabas dessa palavra. Fábrica. Se ela já veio acentuada, logo essa aqui é a sílaba tônica. Agora eu conto. Última, penúltima, antepenúltima. Se a sílaba mais forte, a sílaba mais evidente é o Fá, que é a antepenúltima, então eu tenho uma palavra proparoxítona. Veja a diferença em fabrica. Novamente eu vou separar a sílaba. Fabrica, fabrica. Veja que a sílaba mais forte aqui é o bri. Vamos contar então as sílabas. Última, penúltima. Se ela é penúltima, ela é paroxítona. Vamos continuar, vamos exercitar. Vamos começar a partir de agora algumas regras da acentuação. A primeira delas, talvez a mais fácil que nós temos, é que... Deixa eu só pegar minha ponteirinha aqui a laser. A primeira regra, talvez a mais fácil, é que toda proparoxítona ela é acentuada, não tem exceção. Então, isso torna o estudo muito mais fácil. Veja aqui, álibi, lâmpada, médico, máximo, príncipe, êxodo, último, fábrica, ícone, plácida, fúlgido, vívido. Vocês percebem que a antepenúltima sílaba que é acentuada, vejam aqui, alibi, a outra, ó, lâmpada, médico, a outra, máximo. Próxima, príncipe, êxodo. Vejam, última, penúltima, antepenúltima. Isso segue em todas as outras palavras que nós temos aí nesse slide. Então, toda proparoxítona, ela é acentuada. Essa é a regra. E se você lembrar disso, você não vai esquecer e não vai errar.
Vocês já viram que a regra é única para as palavras proparoxítonas? Todas elas são acentuadas. Temos aqui um quadro com inúmeras dessas palavras: máquina, centímetro, tráfico, quilômetro, helicóptero, vítima, ventríloco, êxtase, cátedra, catástrofe, debentures, centrífugas, gênesis, paralelepípedo. Vejam inúmeras palavras proparoxítonas e todas elas atendem à mesma regra. Todas são acentuadas. O livro de vocês agora deve estar aberto na página 104. Página 104. Você pode pegar sua canetinha marca-texto e marcar lá em cima, no início da página, a definição de palavras oxítonas, que nós temos aí quando a última sílaba da palavra for tônica. Você pode marcar com a canetinha letra B, paroxítonas, quando a penúltima sílaba da palavra for tônica. E letra C, proparoxítona, quando a antepenúltima sílaba da palavra for tônica, ok? Outra coisa que vocês devem marcar importante é o início do primeiro item aí, onde tem importante. A contagem da sílaba sempre se faz do final da palavra. A gente vai contar sempre do final e não do início, certo? Temos aí um poema. E nesse poema diz assim: foi assim, ele tímido, ela vívida, ele lúcido, ela mágica, ele cômico, ela trágica, ele lucro, ela dívida. Um poema aí de Ricardo Dalai. Em relação a essas palavras que nós temos em destaque, tímido, vívida, lúcido, mágica, cômico, trágico e dívida, com base na posição dessa sílaba tônica, qual é a classificação dessas palavras? Primeira coisa, pegue o seu lápis e faça aí a divisão de cada sílaba. Primeira palavra, tímido. Circula a sílaba tônica. Tá bem facinho aí porque ela já está acentuada. Então, vai ser ti. Próxima, vívida. Circula o primeiro vi, que está acentuado. No verso seguinte, nós temos a palavra lúcido. 3 sílabas. Circula o lu, que está acentuado. A próxima palavra é mágica. 3 sílabas. A antepenúltima, má, também está acentuada, portanto, é a sílaba tônica. No próximo verso, nós temos a palavra cômico. Cômico. Separa a sílaba, circula mais forte aí, que é co, é a que está acentuada. Temos ainda nesse verso a palavra trágica. Trágica. Circula também a sílaba mais forte que está acentuada, nesse caso, tra. No último verso, nós temos a palavra dívida. Dívida. Temos aí, separou a sílaba, circula mais forte, que é o di. Pergunta: qual é a classificação dessas palavras? Primeira coisa, nós vamos contar, começando do fim dessas palavras. Comecem aí com lápis. Última, penúltima, antepenúltima sílaba. Percebam que a sílaba tônica em todas elas são iguais. Todas elas possuem a antepenúltima sílaba mais forte. Se a antepenúltima sílaba é a mais forte, como é que nós classificamos essas palavras? Em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? Proparoxítonas, muito bem. Então, respondam proparoxítonas. Podem colocar aí. Proparoxítonas. Por que, gente? Ele está pedindo para justificar. Então, proparoxítonas, porque possuem a antepenúltima sílaba tônica. Porque possuem a antepenúltima é uma palavra só. Antepenúltima sílaba tônica. Ok? Muito bem. Letra B.
Na letra B, além de possuírem a mesma classificação com base na sílaba tônica, o que essas palavras têm em comum, gente? O que elas têm em comum? Dá uma olhadinha nelas aí. Todas elas são acentuadas. Então, essa é a resposta da letra B. Todas elas são acentuadas. Muito bem. Eu estou conseguindo perceber daqui que tem gente respondendo comigo. Que bom. Livro, página 105. Página 105, peguem a canetinha aí de vocês, o marca-texto, a canetinha, se você não tiver marca-texto, outra caneta colorida que você tenha, um adesivo, bota uma setinha aí. E nós temos aí em negrito, monossílabos tônicos, aqueles que têm tonicidade própria, ou seja, mesmo isolados, têm autonomia de sentido. Podem marcar isso tudinho com a canetinha. Na parte de baixo, nós temos monossílabos átonos, aqueles que não possuem tonicidade própria, ou seja, quando eles estão isolados na frase, eles não têm sentido. Marcaram? Primeira coisa, o que são monossílabos, gente? São palavras que possuem apenas uma única sílaba. Percebam que no início da página 105, nós temos aí um trecho do nosso texto. E o trecho diz o seguinte: eu sei, faz tempo que não escrevo nada por aqui, mas as obrigações da vida offline me impediram de voltar antes. Vejam que todos os monossílabos estão marcados em negrito, as palavras que possuem uma única sílaba. Eu preciso saber agora quando é que o monossílabo é tônico, quando é que ele é átono. O monossílabo é tônico quando ele vem acentuado ou quando ele sozinho, ele tem um sentido completo, ele significa alguma coisa. Então, vejam, o primeiro monossílabo que nós temos aí a palavra eu. Pergunta, eu é monossílabo tônico ou átono? É monossílabo tônico porque existe um significado. Eu, ele não está acentuado, mas ele é tônico porque ele está carregado de significado. A próxima palavra é a palavra sei. Sei. Você sabe o que é isso? Sei. Sei aí também é um monossílabo tônico, muito embora ele não venha acentuado, mas ele tem sentido, ele tem um valor, ele mesmo sozinho na frase, ele tem um sentido completo. Você consegue dar sentido a ele, mesmo ele sendo autônomo. A próxima palavra é a palavra faz. Faz também é um monossílabo tônico, mesmo sozinho é uma palavra que tem autonomia. Agora, quando a gente pega o próximo monossílabo, que? E aí? Tônico ou átono? Átono. Sozinho fica difícil de dar significado a essa palavra. A palavra não. Vejam, a gente não considera o tio um acento, não é assim? Ele é apenas um sinal gráfico que indica nasalidade. Mas o fato dele aparecer aí, a gente já considera ele tônico. Sem falar que a palavra não, mesmo que ela se apresente sozinha, ela está cheia de significado. A próxima palavra é a palavra por. É tônico ou átono? Se você colocar essa palavra lá isolada, ela faz sentido? Não. Então, ela é monossílabo átono. Próxima palavra é a palavra mas. Essa palavra mas, sozinha, ela tem significado? Não. Então, a gente considera ela um monossílabo átono. O próximo é as. As é um monossílabo, tônico ou átono? É átono, primeiro porque não tem acento, segundo porque sozinho não faz sentido. Próxima, dá. Dá nem tem acento e nem sozinho, isolado no papel, ele vai ter sentido. A próxima palavra é mi. Essa palavra mi é um monossílabo. Eu pergunto a você, é tônico ou é átono? Não é tônico. Ele é átono. Por quê?
não é acentuado e sozinho ele também não faz sentido. A última palavra é a palavra de, é um monossílabo átono, porque sozinho não faz sentido, ele também não é acentuado. Agora o desafio para você, a palavra sol é um monossílabo, átono ou tônico? E aí, o que é que você me diz? Não vale chutar e dizer, não tem acento, então é átono. Não, quem chutou assim errou. É um monossílabo tônico. Ele não tem acento, mas ele sozinho, ele tem um significado, concordam comigo? Então vamos seguir. Sobre os monossílabos, nós temos ainda aí os monossílabos tônicos. Os monossílabos tônicos, eles vêm acentuados. São palavras de uma única sílaba que vêm acentuados ou que sozinho eles fazem muito sentido. Eles têm um significado. Vejam aqui o exemplo, a palavra pé, a palavra nós, a palavra mês, a palavra de, ou a palavra céu, né? Todas elas são palavras monossílabas, são monossílabos tônicos, porque são acentuados. Primeira coisa, são monossílabos tônicos também porque mesmo sozinho eles fazem sentido. Vejam aí no quadro de vocês, ainda na página 105, número 2. Nós temos um quadro com as palavras pá, sol, luz, lê, mar, dó, paz, vez, meu, nós, foz, lá, pão, três, bem e as. Quem são os monossílabos acentuados que nós temos aí? Apenas os acentuados. Pá, lê, dó, vez, nós, lá, pão, pão não é acento. Três, as. Então, nós temos essas palavras e vocês devem colocar aí na tabelinha os monossílabos tônicos que são acentuados. Então, preencham direitinho. Você pode dar uma pausa no vídeo para poder fazer sua atividade. No quadrinho ao lado, você vai colocar apenas os monossílabos tônicos que não são acentuados. Os que não são acentuados são eles: sol, luz, mar, paz, meu, foz, pão e bem. Ok? Agora, você vai responder quais são as terminações dos monossílabos tônicos acentuados. Vamos olhar na tabelinha os monossílabos acentuados que você colocou aí. Qual é a terminação desses monossílabos tônicos? A ou as, é ou és, o ou os. Então, os monossílabos tônicos acentuados, eles terminam em a, as, é, és, o, os. Tá feita aí a regra para os monossílabos tônicos acentuados. Muito bem, qualquer dúvida, a gente anota e manda para mim na mensagem. Vamos continuando aqui, monossílabos átonos e tônicos. Você já conseguiu separar aí no seu livro, na tabelinha, né, o quadrinho monossílabos tônicos acentuados, não acentuados. Você viu as terminações dos monossílabos tônicos acentuados, que foi a, as, é, és, o, os. E vocês viram também os monossílabos que não são acentuados, e quando é que ele é tônico, quando é que ele é átono. Ele pode ser tônico e não ser acentuado se ele tiver um sentido próprio, um sentido completo. Vamos analisar aqui as pronúncias de alguns monossílabos e nós iremos circular apenas aqueles que são monossílabos tônicos. A dica é, se ele é acentuado, ele é tônico. Se ele tem sentido completo, ele também é tônico. Esse monossílabo I é tônico? Não. Monossílabo leu, ele é tônico porque ele tem acento. E o di? Átono. Lá, tônico, tem acento, é tônico. É tônico porque é acentuado. Agora aqui, leu. Leu,
do verbo ler. É tônico, muito embora ele não esteja acentuado. D também é tônico. Veja que ele assim é de, aqui é D. Então, como ele é acentuado, é tônico, aqui é átono. Agora aqui, mas, de mal, também é tônico porque está acentuado. Nos, átono. Do, átono. Mas, átono. Dó, tônico porque é acentuado. Nós, tônico porque é acentuado. Lã, tônico também, que embora não seja acentuado, o tio não é acento, mas você sabe o que é lã. Lã é uma palavra que tem um sentido próprio. Vamos continuar. Como exercício para casa, você vai pegar o seu caderno lá em cima, você vai colocar a data de hoje e você vai copiar esse enunciado que está aí no seu caderno. Você vai procurar em revistas ou jornais, ou até mesmo na internet, palavras que sejam monossílabos átonos e tônicos. Você vai separar no seu caderno. Os monossílabos tônicos, que são aqueles que têm significado, você pode até colocar o desenho, não tem problema algum. Combinado assim? Eu espero que vocês tenham compreendido. Aqueles que tiverem qualquer dúvida, é só pedir socorro, mandando uma mensagenzinha ou na plataforma ou lá no nosso canal do YouTube. Combinado, gente? Até a próxima! Gente, por último aqui eu deixei um link para vocês assistirem uma historinha só usando monossílabos. Temos monossílabos átonos e tônicos. Você vai ter esse link disponível lá no nosso portal da Plural, tá certo? Bem direitinho, você vai lá direto e assiste esse vídeo e depois você me conta o que você achou.